Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Questão: tenho sensações de queimações, de compressões, no nível do coração, igualmente formigamentos, como se todas as células picotassem ou vibrassem. Bem-amada, bem-vinda ao estado de ser. As manifestações sentidas correspondem inteiramente ao que havia sido anunciado, há mais de um ano, pelo arcanjo Miguel, durante as núpcias celestes. As sensações de compressões, de vibrações, de rotações no peito correspondem, seguramente, à ativação do processo de estado de ser, chamado de coroa radiante do coração. Na sequência, efetivamente, a percepção dessas vibrações e de formigamentos extremamente rápidos, percorrendo o corpo. Eles assinalam o recebimento do fogo do éter nas estruturas. Alguns de vocês já o viveram desde o mês de agosto do ano passado, mas apenas agora esse processo é acessível ao conjunto da humanidade. Questão: porque, há algum tempo, não me sinto mais conectada com vocês, como antes. Bem-amada, é necessário também, em suas estruturas, dar lugar a outros contatos e outras consciências. Há, realmente, transformações que estão em curso em meio mesmo aos seus meios de contato, chamados de Antahkarana. Dentro deste Antahkarana, é preciso por vezes dar lugar a outras funções, a outras entidades, a outros contatos vibratórios. Entretanto, a minha presença e a presença de outros arcanjos, nas suas estruturas, permite a elevação vibratória. Esta elevação vibratória deve também, de vez em quando, dar lugar a reajustes em que há efetivamente, talvez, sensação de desaparecimento. Mas no estado de ser jamais haverá desaparecimento. Questão: você havia dito que, se somos confrontados com uma situação difícil, isso demonstra a existência de uma falha e se, além disso, que seria preciso ir para a facilidade. Como, então, superar as falhas? A superação das falhas corresponde ao estado de ser. Na consciência unificada, as falhas desaparecem, elas são transcendidas. Naquele momento, a relação pode mudar. Mas é também necessário compreender que em meio ao que vocês vivem, uns e outros, atualmente, quaisquer que sejam as relações, algumas são levadas a se transformar e outras são levadas a desaparecer. Isso é inevitável. Há realmente interpenetração. Há também, em alguns casos, separação de caminho. Isso se refere tanto aos planos profissionais como aos planos afetivos. Isso se refere tanto à sua ascendência como à sua descendência. É preciso aceitar que cada ser humano tenha seu caminho e esse caminho não é necessariamente o seu. Questão: meu pequeno filho sofre porque confrontado com pais que não o compreendem. Bem-amada, nesse caso, é efetivamente inconcebível que o filho deixe seus pais. Você está bem de acordo. Entretanto, como ajudar? Em meio a esses atritos existentes nas relações interpessoais, há, ainda, hoje, oportunidade de crescer. O que é visto com o olhar separado da consciência dissociada, é sofrimento. Mas nos espaços do estado de ser, há, aqui, fator de superação. Esta criança certamente não escolheu por acaso tal meio. Esta criança encontra-se nesse meio porque deve trazer algo para esse meio. Lembre-se de que, frequentemente, não são os pais os educadores, mas os filhos, em relação à unidade. Questão: ouço sons nos ouvidos há muito tempo, mas o som se está presente. Bem-amado, a manifestação do contato com a alma e com o espírito é chamado de som da alma. Esse som da alma evoca 7 sonoridades diferentes, desenvolvendo-se e manifestando-se em função de estados de consciência, mas também de períodos vívidos nesta humanidade. Assim, o som assim, o silêncio, são etapas vividas por todos aqueles que ouvem e esses sons correspondentes às diferentes sonoridades da alma e do espírito. Hoje, vocês ouvem também o som de a fonte. Esse som está sendo modulado, atualmente. Como alguns de vocês observaram, ele se amplifica em períodos anteriores às luas cheias, o que ocorre exatamente nesse momento. Em meio a esse som, existe efetivamente o som neste momento. Questão: como superar os bloqueios que aparecem em minha vida? Bem-amada, a hora será cada vez menos para a identificação da causa dos bloqueios, porque, em última análise, o conjunto dos bloqueios vívidos nesta dimensão resulta, no final, da própria existência desta dimensão. Assim, mais do que nunca, a frase pronunciada por Cristo durante sua encarnação,
Procurai o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. Os convida, de maneira intensa, para ir para o essencial. O essencial não é identificar os bloqueios, especialmente hoje. O essencial é se focar, ao nível da consciência, no estado de ser e na unidade. Obviamente, todos vocês não vivem as mesmas etapas, seja no nível da coroa radiante do coração ou ainda da própria percepção do triângulo sagrado inferior, no nível do sacro. Entretanto, aproveitem os períodos e os momentos em que percebem as vibrações, ouçam os sons ou percebam algum calor ou algum fogo que existe em vocês para se alinharem nesses momentos, porque, lembrem-se, isso faz parte do abandono à luz, assim como o define há quase um ano. Neste abandono à luz, nesta confiança na luz, haverá cura. Nenhum obstáculo pode haver diante da luz. O problema é realmente ter confiança e se abandonar a esta luz e a esta inteligência. Questão: hoje, sinto apenas a dor no corpo, sem mais visibilidade em meu caminho. Bem-amada, a dor efetivamente é um véu. A dor é a ocupação da consciência com outra coisa do que a luz. Entretanto, assim como disse o arcanjo Miguel, assim como eu repeti também várias vezes, cada um segue no seu ritmo, e alguns de vocês experimentam formas específicas de dores. Em meio mesmo a esta dor, um dia, a luz vai nascer. A partir do momento em que a recepção da luz se tornar real, há períodos que lhes são propostos em que a própria dor, qualquer que seja sua intensidade, pode soltar-se em relação à sua consciência, permitindo-lhes viver, em meio a alguns períodos, o acesso a este estado unificado. Dessa maneira, então, é preciso, bem-amada, aproveitar os momentos em que as efusões oferecidas, por nós mesmos e pelo conjunto dos 24 anciões, ocorrem mais intensamente, a fim de permitir-lhe alinhar-se a isso. Há também processos que nos permitem, a nós, arcanjos, penetrar no conjunto das suas estruturas. Esse processo foi chamado de radiância arcangélica. Seu objetivo não é propor-se a aliviarem, mas é o próprio alívio em meio a esta radiância. Questão: é normal, durante o protocolo de superação da dualidade, ter a sensação de que o corpo está como picado de agulhas? Bem-amada, o fato de ser picada de agulhas, assim como diz, corresponde à emergência da luz na sua estrutura de personalidade. O corpo de estado de ser é um fogo. O corpo de estado de ser é o fogo do espírito que se manifesta em você, assim como foi vivido pelas línguas de fogo pelos apóstolos. É efetivamente um fogo picotando e devorando que corresponde à captação de seus próprios raios gama. Questão: quando invoco as chaves metatrônicas, tenho sensações esquisitas nos dedos. Bem-amada, as chaves metatrônicas representam as 5 sílabas correspondentes à língua matricial original Ojeiri Israel. Obviamente, alguns de vocês vão captar a essência e a vibração. O fato de captá-la nas mãos, ou no coração, corresponde exatamente ao mesmo processo. Não há anomalia aí. Há, talvez, em alguns casos, fenômenos de atritos resultantes da interação da língua matricial e da sua penetração em suas estruturas com sua própria personalidade, mas, mais frequentemente, nenhuma dessas manifestações é anormal em si, mas reflete, bem mais, a evolução da consciência para sua unificação. O corpo se manifesta a seu modo. Questão: por que podemos sentir uma grande fadiga depois das sessões de meditação? Bem-amada, há alguns seres que vivem períodos de reajustamentos, depois dos períodos de meditação. O objetivo da meditação não é fatigar. O objetivo da meditação é buscar a alegria, a expansão interior, mas existem, em alguns casos, reajustamentos preliminares. Esses reajustamentos preliminares podem ser sentidos, por vezes, como dores ou grande lassidão. Isso reflete, efetivamente, um impacto muito forte do corpo de estado de ser na estrutura da personalidade. Não é preciso nem se inquietar, nem se alterar, eu diria. Basta, para isso, deixar agir o que trabalha em você depois dos períodos de recepção dessas energias. Questão: os zumbidos, no ouvido esquerdo, poderiam ser sons provenientes da unidade. Bem-amada, muitos seres humanos sobre este planeta sentem zumbidos. Existem, e disso eu estou consciente, zumbidos ligados à sua situação nesta dualidade. Mas é preciso bem compreender que as primeiras irradiações do Espírito Santo atingiram este planeta, há quase 30 anos, há 26 anos, exatamente. Entretanto, muitos seres começaram a perceber esses zumbidos desde esta época.
Eles refletem a influência crescente do Espírito Santo nesta dimensão. Obviamente, o que você ouve não é um zumbido, mas o som de sua própria alma. Questão: desde que estou aqui, sinto uma grande alegria, como se fosse festa, no interior. Acontece que o fogo do coração, penetrando na coroa radiante do coração, assim como foi nominado pelo Arcanjo Miguel, pode assumir, para cada um de vocês, manifestações muito diferentes. Mas, entretanto, todos vocês percebem, seja o aspecto compressivo, nas primeiras fases de abertura, seja este aspecto de dilatação, ou, eventualmente, para os mais avançados de vocês, a própria percepção de uma morte iminente chamada, pelo bem-amado Sri Aurobindo, desvipsh da consciência, que permite passar inteiramente no estado de ser. Isso corresponde ao que é chamado de Samadhi. Esse Samadhi, como o som da alma, possui 7 oitavas diferentes, 7 sons diferentes e 7 formas diferentes. O momento da passagem do que é chamado de personalidade no estado de ser, os vipsh da consciência, acompanha-se de uma vibração intensa, de um fogo intenso que existe no nível do coração e que permite, naquele momento, passar a totalidade da consciência nas esferas do estado de ser, chamado de Mahasamadhi. Questão: no mês de agosto de 2010 ainda há risco de vermos eventos climáticos específicos? Bem-amada, os eventos climáticos vocês já estão vivendo. Eles estão aí. Entretanto, jamais, em sua mídia oficial, vocês terão informações sobre o que acontece. O fogo do éter, iniciado por nós mesmos, os arcanjos, a partir de 17 de março, refletiu-se pelo despertar dos vulcões situados muito próximos do Círculo Polar Norte. Entretanto, vocês jamais irão ouvir falar disso. Assim, existem manifestações climáticas chamadas de fogo do éter, como, por exemplo, o granizo, ocorrendo atualmente em locais do mundo de modo muito intenso. Vocês entraram diretamente no processo de perturbações climáticas. Entretanto, e como sabem, no país onde vivem, vocês serão protegidos até certo ponto. O único elemento que será suscetível de afetá-los, nesse país, França, e vocês já viveram isso, são as rajadas de ar extremamente violentas. As perturbações climáticas assim denominadas são a manifestação do que vocês vivem em seu ser interior. Estabelecimento do fogo interior, despertar do fogo interior, fogo do éter e, enfim, fogo da terra, que será iniciado a partir de 17 de abril. Assim, eu os lembro de que, durante o período no qual vocês irão chegar, chamado de verão do seu ano 2010, inverno, no hemisfério sul, há efetivamente uma série de configurações ligadas ao seu próprio sistema solar, denominada astrologia, que irão amplificar de maneira extremamente ampla o que vocês começam a viver. Questão: o estado de centralização pessoal pode ter um impacto sobre o lugar da vida. Obviamente, bem-amada. Progressivamente e à medida que você se alinhar consigo mesma e penetrar no seu fogo do éter, no seu próprio fogo de estado de ser, obviamente, os seres que a rodeiam vão perceber, e de maneira nem sempre agradável, esse fogo, tanto mais que eles mesmos serão afastados por esse fogo do éter. Eles irão manifestar então certa agitação, certa raiva que poderá ser chamada, nesse caso, de fogo por atrito. Questão: essa centralização tem igual impacto sobre as perturbações climáticas? Obviamente. O Arcanjo Miguel os chamou de ancoradores da luz e, em seguida, lembrem-se, de semeadores da luz. É exatamente o que vocês fazem. Progressivamente e à medida que vocês ancorarem o fogo em vocês, e o fogo do éter, em especial, no nível de seu sacro, gradativamente, vocês irão constatar o despertar de vulcões da Terra. A analogia total e sincronia total entre o que é interior e o que é exterior. Esta sincronia não está mais deslocada no tempo. Ela será cada vez mais direta, assim como irão constatá-lo. Questão: como tomar da melhor forma possível as decisões necessárias? Bem-amada, aí, a única decisão deve ser tomada pelo fogo do coração. Coloque-se frente a esta noção de dualidade, prosseguir ou parar. E coloque a questão: se eu prossigo. Mas, antes de colocar a questão, coloque-se na vibração do coração e sinta a resposta. Em um caso, haverá aceleração e, no outro, haverá desaparecimento do fogo do coração. A resposta está aí. Questão: por que nos sentimos atraídos por tal ou tal estrela?
Bem-amada, muitas sementes de estrelas, evidentemente, assim como dizia Cristo, não são deste mundo, mas estão sobre este mundo. Vocês têm, todos vocês, certo número de linhagens espirituais. Essas linhagens espirituais estão talvez ligadas a seres que estiveram encarnados sobre esta terra, mas são, antes de tudo, originários de sua filiação estelar. Nessas filiações estelares, algumas estão em ressonância com vocês. Para alguns isso será Sirius, para outros, Aldebaran, para outros, Cassiopeia, ou para outros, Altair, ou ainda outros. Obviamente, essas ressonâncias são reais. Elas correspondem a uma forma de atração, mas são também um dos seus 4 pilares, existentes em meio às suas linhagens espirituais. Conforme foi dito várias vezes, não me compete revelar-lhes as suas linhagens espirituais, mas eu apenas posso confirmar o princípio de atração e de ressonância manifestando-se, também, nesse nível. Assim como vocês são constituídos de 4 elementos, do mesmo modo, vocês estão ligados aos 4 viventes, aos 4 Oyota Kodesh, do mesmo modo vocês estão ligados a 4 linhagens espirituais. Aos 3 Dimensões, 27 de março de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.